Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho querido que não foi mórmon, mas a experiência que ele teve nessa outra igreja aqui é semelhante a de milhares de pessoas na igreja mórmon e em outras denominações, tá? Ele fala o seguinte: Olá, querida Vânia. Sou de São Paulo, capital. Durante 3 anos fiz parte da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, do falso apóstolo Agenor Duque. Me converti a essa religião achando que Deus iria me libertar da homossexualidade, pois era isso que eu ouvia na igreja. Foi uma tortura. Os pastores e os bispos pregavam no altar, dizendo que homossexuais eram possuídos por uma entidade chamada Pombagira. Dentro da igreja mesmo, comecei a adoecer emocionalmente. Cheguei a um determinado ponto em que pensei até em tirar minha vida, pois as sessões de libertação e exorcismos não funcionavam. E eu me afundando cada vez mais, dando o que tinha e o que não tinha em dinheiro para a igreja, buscando pela dita libertação gay. Nesse período saí da igreja. Uma amiga minha frequentava um centro espírita, Umbanda, e me convidou. Fui com ela. Quando cheguei ao centro, sentei com os dirigentes e os médiums em busca de uma orientação. Entrei lá de uma forma e saí de outra. Resumindo, hoje estou muito feliz, encontrei o meu mozão. Hoje eu me aceito como sou. Sou um filho de Deus e sei que Deus não comete erros. Hoje entendo também que as entidades de religiões afro-brasileiras, atacadas por igrejas pentecostais e neopentecostais, não estão relacionadas a pecados sexuais ou a coisas demoníacas. Só para lembrar, estou pagando o dízimo para mim mesmo. Tem sido uma bênção. Ai, que delícia, né? Muito em breve estarei em Salt Lake City para te dar um forte abraço e te agradecer por tudo. Continue com esse lindo trabalho. Que os orixás te abençoem. Axé. Axé para você também, meu querido. Que os orixás te abençoem muito, viu? Obrigada, viu, pelo carinho. E quando vier a Salt Lake, por favor, me avisa assim pra gente se encontrar, bater um papo, tomar um café gostoso junto, quem sabe, né? Então tá. Então, eu nunca tinha ouvido falar nessa igreja apostólica plenitude do trono de Deus. Ele se converteu a essa igreja achando que Deus iria libertá-lo da homossexualidade. Eu já te comentei isso e vou te comentar de novo. Toda experiência de homossexuais queridos e queridas que mandam aqui para mim a experiência deles, todos eles têm algo em comum. Eles entram em conflito com a própria natureza e orientação sexual deles. Eles ficam confusos porque eles querem ter o direito que todos nós temos de ter alguém, de ter um parceiro ou uma parceira. Eles também querem, muitos deles querem também ter um relacionamento com Deus, um ser a quem eles podem recorrer quando precisam de ajuda ou quando se sentem enfraquecidos, enfim. Mas agora eles entram num conflito, tá? Peraí, mas Deus me criou e ele amaldiçoa a minha orientação sexual? Tá, então se isso é de Satanás, eu vou ver se eu me livro disso. Então, eles começam a lutar contra a própria orientação sexual. E alguns deles, ao longo dessa jornada, ao longo dessa busca, eles acabam se sentindo suicidas, como o nosso querido da história de hoje. Infelizmente, muitos deles completam o ato de suicídio. E a gente acaba perdendo almas preciosas, seres humanos lindos que não aguentam a pressão da sociedade ou da comunidade religiosa, que acabam olhando em volta e pensando, bom, eu não... Deus abomina o meu sentimento, eu já fiz de tudo, eu não consigo me livrar desse sentimento, então a pressão se torna muito, muito forte, eles adoecem mentalmente, às vezes acabam fazendo isso. É por isso que quando eu converso com você
sobre outras orientações sexuais aqui que não são hétero. Eu vou me referir a homossexuais, porque eu não recebi, infelizmente, até agora nenhuma experiência de algum transexual ou assexuado, ou bissexuais também já recebemos, né, histórias, mas é, é por isso que quando eu trago as histórias dessas pessoinhas para você, eu sempre te peço que você, por gentileza, coloque de lado o teu preconceito e que se você não tiver nada de bom para falar, que você não fale nada, sabe? Porque eu acredito que nós, seres humanos, somos tão imperfeitos, somos tão limitados. A gente, a gente às vezes tem a prepotência de achar que a gente entende o que a Bíblia está dizendo. Algumas pessoas ousam dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, palavra por palavra, no sentido de que tudo que está ali está bem certinho, que não houve erro de tradução, que não houve, que não há ali histórias que são só metáforas ao invés de histórias reais. Tem pessoas que levam a Bíblia ao pé da letra, só que e aí elas usam isso para atacar a comunidade LGBTQ, como no caso da Igreja Apostólica do Trono de Deus, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, Igreja Mórmon, Testemunha de Jeová e outras seitas. E elas usam essa Bíblia para atacar essa comunidade, como se elas seguissem a Bíblia ao pé da letra, como se elas não julgassem, como se elas não fossem desonestas, como se elas não mentissem. Ah, mas se você é hétero, é claro que é fácil você pegar a Bíblia e falar, não, tá aqui, ó, Deus condena a homossexualidade. O que mais que Deus condena e que você faz na tua vida pessoal? Psh, mas não conta pra ninguém. Comecei a adoecer emocionalmente. Pensei até em tirar minha vida. Cuidado com você que se acha tão reto, tão digno, tão isso, tão aquilo, tão perfeito, que você pega a Bíblia para esfregar na cara dessas pessoas aqui, coisas que você nem sabe. Cuidado, você pode ser responsável por vidas aqui. Tô pedindo para você concordar, tô pedindo para você celebrar, de preferência sim, mas eu entendo que nem todos vão conseguir chegar a esse ponto, então pelo menos fica quietinho. E se você tem um membro da tua família que não é hétero, que é trans, ou que é bi, ou que é homossexual, apoia e ama incondicionalmente, e deixa aquele Deus que você tanto diz que adora e segue, deixa que ele julgue essa pessoa um dia, tá? Não torna as coisas mais difíceis na vida dessas pessoas aqui só porque elas não são hétero como você, tá? É só esse o meu apelo. Existe muita depressão nessa comunidade querida aqui, LGBTQ+, né? Que é tão desnecessário. E a culpa é nossa. A culpa é da sociedade, principalmente da comunidade religiosa. Bom, a boa notícia é a seguinte, tá? Bom, só antes de falar da boa notícia, né? Ele fala aqui que ele estava dando tudo o que ele tinha e o que ele não tinha pela tal libertação gay. Não existe libertação gay, né, querido? Não existe libertação gay, não existe libertação hétero, não existe libertação trans. A gente nasce com a própria orientação sexual já gravada no nosso DNA e ela não precisa ser a gente não precisa se libertar de nada disso, porque orientações sexuais diversas existem em todos os animais. Existe no reino animal como um todo, não são só seres humanos que nascem com diferentes orientações sexuais. Outros animais também, tá? Então dá uma pesquisadinha, você que acha que o ser humano, ele escolhe, né, ter uma diferente orientação sexual, sabendo tudo que ele vai sofrer. Preconceito, a perseguição, as críticas, os julgamentos. A gente tem que ter passado dessa fase já, não é possível, né? De achar que é escolha. Ou que virou, ai, que ela virou gay, né? Não virou gay. Ele chegou a um ponto na vida dele ou dela em que eles conseguiram finalmente ter a coragem de admitir e assumir
a própria natureza sexual, porque agora se sentiram mais fortes emocionalmente para segurar a onda do preconceito que cerca eles, né? Via de regra. A boa notícia que eu ia te comentar é a seguinte: quando se trata de religião e orientação sexual, várias igrejas e religiões aceitam e celebram quaisquer que sejam as orientações sexuais. Então, para você que faz parte dessa comunidade querida, sobre a qual nós estamos conversando hoje, a minha sugestão para você é: não força a barra, como o nosso querido aqui, que estava lá lutando contra a própria natureza sexual dele e chegou a se sentir suicida. Não adianta. Você precisa encontrar uma igreja que te aceite e te celebre como ser humano do jeito que você é. Ele está falando aqui que como é que fala? O bandismo, né? O Umbanda, eles aceitam e celebram a homossexualidade dele, pelo que eu entendi aqui. Tanto que ele está tão feliz que já até encontrou o amor da vida dele, né? O mozão. Espero que seja o amor da vida dele. Espero que seja para sempre, né? Mas uma outra igreja que eu conheci pessoalmente é a Comunidade de Cristo, que é a igreja original fundada por Joseph Smith, né? Acredite você ou não, aceite você ou não, essa é a realidade. A Igreja Comunidade de Cristo aceita e celebra quaisquer naturezas sexuais, tem inclusive uma autoridade geral da Igreja Comunidade de Cristo, que é homossexual, e ele é casado com o parceiro dele. Então, eu acho que quando as pessoas falam Deus é amor, Deus, ele é nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente, eu não posso conciliar isso com um Deus que cria alguém de uma natureza sexual diferente de hétero, e condena. É tão contraditório, é tão absurdo que no meu cérebro isso não cabe, porque não faz o menor sentido. Tá? Deus não comete erros, ele fala aqui. E é verdade. Deus não comete, ele não errou. Ele não errou, ele criou a diversidade. Nós vivemos num planeta lindo, maravilhoso, que a diversidade está em todos os lugares, é só a gente observar, né? As pessoinhas queridas da comunidade LGBTQ são diferentes daquelas hétero e essas diferenças precisam e deveriam ser celebradas, viu? Hoje ele disse que se aceita como ele é. Então, para você que precisa ou gosta de ter uma religião e não é hétero, você não é hétero, não tem problema nenhum, mas procura uma comunidade religiosa que te celebre, te aceite e não te condene e tente exorcizar algo tão bonito que é a tua capacidade de amar. Amar, independente de quem seja, alguém do mesmo sexo, qual o problema? Né? Não deveria ser um problema. Ele fala aqui no finalzinho que ele está pagando dízimo para ele mesmo e tem sido uma bênção. Ai, adorei essa parte, principalmente, né? Ai, que delícia. É isso aí, meu querido. Segue pagando dízimo para você. Aí sim é uma bênção. Agora, quando você paga o dízimo para igrejas, para seitas, as bênçãos vêm, mas só para ele. Se você fica chupando o dedo. Então tá bom, meus queridos. É isso, viu? Fica sempre aqui para você o meu pedido, né? O meu apelo que a gente julgue menos, ame mais, aceite mais, celebre a vida, celebre o amor e que a gente possa julgar menos. Quem somos nós, hein? Para julgar um outro ser humano que só quer amar, ser amado, ter um companheiro ou uma companheira de vida. A gente precisa e merece isso, né? Então tá bom. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.